deve ter. Ok. O Orson, os nossos telespectadores possivelmente também estejam, ou alguns dos telespectadores já cruzaram com amigos, com conhecidos, que inclusive falam e afirmam, espírita não é cristão. Não é? Lá na minha crença tal, se afirma que espírita não é cristão. O que você diz sobre isso? É um equívoco muito grande, porque se nós formos observar bem e pesquisar e estudar a doutrina espírita, nós veremos que todo o seu embasamento doutrinário está no Evangelho de Jesus. Quando nós pegamos o terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, Allan Kardec pegou todos os ensinos morais de Jesus e estuda-os à luz da revelação espírita. E quando a gente diz revelação espírita, nós estamos nos referindo aos princípios fundamentais que estruturam o edifício doutrinário do Espiritismo. Quais são? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências ou reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Tudo isso embasados no Evangelho de Jesus. Porque se nós tirarmos Jesus do Espiritismo, ele será uma bela teoria, mas ele vai perder a sua essência, vai perder o seu perfume, vai perder o seu conteúdo essencial, a sua finalidade. O Espiritismo veio estruturado no Evangelho. Quando nós lemos na capa do livro lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é o Evangelho dos Espíritas, é o Evangelho de Jesus conforme o ensinamento espírita. Então, quando alguém diz que o Espiritismo não é cristão, essa pessoa não sabe o que está dizendo. Nós recomendamos a essa pessoa que pesquise primeiro, busque as bases fundamentais para entender o caráter essencialmente cristão da doutrina espírita. Você acha que há ainda preconceito ou de alguma forma, a gente sabe que a tolerância religiosa melhorou muito, aumentou demais, né? Hoje a intolerância ela é muito baixa, mas sob o ponto de vista ainda daquele preconceito meio culto, você acha que existe de outros tipos de adeptos de outras religiões para com o espiritismo? Ainda há alguma resistência, Nelson, mas são casos isolados. Eu não posso considerá-las como intolerância religiosa, não. A mentalidade humana evoluiu muito e nós vivemos hoje, felizmente, fruto do progresso humano, uma fase de muita serenidade. Nós temos no Brasil variadas expressões religiosas, todas elas envolvidas com o progresso, com a promoção humana, com o aprimoramento do ser humano, e isso é que deve valer. As nossas pequenas diferenças ideológicas não devem ser motivo de separação. Devemos unir as forças, porque, afinal de contas, nós nos declaramos cristãos, adeptos do Cristo, do Evangelho. Como é que nós podemos imaginar alguém que se diz cristão atacar outra religião? Os casos de intolerância são casos muito isolados. É que o mal faz muito barulho, Nelson, e aparece bastante. É por isso que dá a impressão de intolerância, mas não. Nós somos seres criados numa pátria cujo principal perfil é a fraternidade. Graças a Deus. É chamada minoria atuante, né? Minoria atuante, aí ela faz um barulho. Mas o telespectador deve ter algum amigo, alguma amiga espírita, né? O telespectador espírita, e que sabe que às vezes são pessoas que têm certa vergonha de se dizer espírita, às vezes até no ambiente de trabalho demora para revelar, né? Orson, que conselho você daria para essas pessoas que ainda estão nesse ponto de ter vergonha, sabe, de se dizer espírita no seu ambiente social? Olha, já foi o tempo da gente se esconder, já foi o tempo da gente se omitir. Já foi o tempo em que os espíritas eram criticados, cutucados, que eram perseguidos. A pessoa que está agindo assim está parada no tempo, porque não percebeu o dinamismo e o entusiasmo que a própria doutrina espírita traz em sua índole, em sua essência. A doutrina espírita é uma doutrina progressista, dinâmica, é uma ciência, filosofia e religião que estimula e acompanha o progresso. Então, esconder-se, querer não aparecer, não declarar-se, é um contrassenso. Demonstra desconhecimento da doutrina espírita, porque quem conhece se entusiasma
e comece a levantar a voz mesmo para levar adiante aquilo que conhece, porque é uma coisa que nos faz tão bem, nós queremos partilhar com as pessoas que amamos e que queremos. E guardar para a gente é muito egoísmo. Então nós precisamos realmente vencer isso. Esta postura não é uma postura coerente. Ela demonstra a falta de conhecimento. Muito bem. E nós temos aí muitos telespectadores, diretores, colaboradores, voluntários de casas espíritas, de movimentos espíritas, movimentos sociais espíritas. Washington, para todo esse pessoal, o que você falaria hoje nessa sua palavra de entusiasmo que sempre você tem, como prioridades básicas para nós que atuamos no movimento espírita? Olha, duas coisas eu não posso esquecer. O espírita que está trabalhando, o espírita que está envolvido com a atividade espírita, seja ela qual for, porque não existe tarefa mais importante, todas elas são importantes, seja aquele que aplica pasta, aquele que cozinha sopa, aquele que olha a criança no orfanato, aquele que faz palestra, aquele que escreve, aquele que dirige a reunião, todas as tarefas espíritas são importantes. Não existe nenhuma mais importante do que a outra. Embora a prioritária seja cuidar de crianças, a evangelização infantil, levar Jesus ao coração das crianças. Mas há duas coisas que eu aprendi desde pequeno a não esquecer. Eu acho que nós nunca podemos nos distanciar do Evangelho de Jesus. Em primeiro lugar, porque ali está a base e a orientação para vivermos retamente. Nós não podemos nos esquecer do Mestre da humanidade, que conhece a cada um de nós pelo nome. Como nos distanciar dele? Quando ficamos com ele, nós venceremos o melindre, venceremos o ciúme, venceremos a vaidade, venceremos o orgulho e estaremos dispostos a exercer o trabalho em favor da coletividade. É claro que todos nós temos muitas dificuldades para isso, porque trazemos imperfeições, trazemos ímpetos agressivos e egoístas, por isso nunca nos esquecemos de Jesus. Por outro lado, não nos distanciarmos de Allan Kardec, porque a gente só piora as coisas quando a gente quer inventar as coisas, quando começamos a querer colocar o nosso ponto de vista pessoal. Não devemos nos esquecer que o nosso ponto de vista pessoal pode estar equivocado, a visão do outro pode ser diferente. E Allan Kardec tem uma diretriz lúcida. Quando nós seguimos as diretrizes lúcidas do codificador do Espiritismo, tão bem expressas nas obras do codificador, nós não nos perderemos. A gente se perde, Nelson, quando a gente começa a inventar, quando a gente começa a querer pôr ideias pessoais, quando a gente quer impor as próprias ideias, é aí que a gente se perde. Então, se existe uma orientação que nós, os espíritas, não podemos nos distanciar, são essas duas. Nunca nos esquecer de Jesus e nunca nos distanciar de Kardec. Se nós estivermos com esses dois parâmetros de referências, não nos perderemos, tanto no campo moral, quanto no campo intelectual, quanto no campo da prática, da convivência, do relacionamento, das iniciativas. Vejam como isso é abrangente. São duas providências básicas. Muito bem. Orson, falando agora nestes últimos 4 minutos finais aí da nossa entrevista, que aliás está muito agradável mesmo, pelos conceitos que você nos passa, baseado sempre, né, nessa fonte da doutrina que é Kardec. No caso específico, você tem várias obras, você tem vários livros. Que livro seu você poderia citar para que aqueles espíritas que hoje estão aqueles que estão entrando na doutrina e aqueles que já estão, que obras você poderia citar até mesmo para efeito de que isso contribua mais ainda na literatura, na leitura do Espiritismo? Olha, Nelson, nós procuramos fazer os nossos livros com uma linguagem didática e que possa ser assimilada por qualquer pessoa, tanto para o mais estudioso como para a pessoa que está iniciando. Procuramos fazer obras diretas, objetivas. Para a pessoa que está iniciando, que está se aproximando do Espiritismo, nós recomendamos o livro Espíritos. Quem são, onde estão, como fazem, por que nos procuram. É um livro destinado a tirar o medo dos espíritos. Para o estudioso que quer entender o processo da reencarnação,
que é uma teoria que encontra rejeição, as pessoas têm dificuldade de entender. Nós mastigamos o assunto no livro Reencarnação. O que é, como ocorre, para que serve. Seria castigo, resgate ou oportunidade? Para o estudioso já espírita, já habituado aos conceitos espíritas, nós indicamos a nossa menina dos olhos, ontem e hoje com Kardec, sempre atual, justamente para valorizar o codificador. Para aqueles que perderam entes queridos, que viveram a dor da separação física dos entes queridos, nós recomendamos com muita ênfase o livro Morte, o que ocorre no momento derradeiro. Para onde vamos? Quem irá nos receber? Procuramos fazer uma obra confortadora justamente para os casos de separação de entes queridos. E fizemos uma obra de bolso também, destinada ao grande público, sem aprofundamento doutrinário, que se chama Por que Adoecemos? É uma obra pequena, poucas páginas, de bolso, compacta, que fala dos prejuízos das emoções na saúde. E estamos lançando agora, recentemente, o livro Tensão Emocional, que é uma obra que comenta uma mensagem de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, com o mesmo título, Tensão Emocional. E vamos lançar agora, brevemente, o livro A Alma do Espiritismo, na opinião do autor, porque o autor também tem opinião, né? É aquela que nós colocamos, o que de melhor conseguimos na pesquisa do texto espírita. Essa obra ainda não está disponível. Ótimo. Nós, aos telespectadores, aqui em São José, nós temos sempre anunciado a Banca do Livro Espírita, ali na Praça Afonso Pena, assim como também ali na Avenida Rui Barbosa, a Livraria Espírita do Centro Espírita Casa do Caminho, e que fatalmente você vai encontrar as obras do Orson, além de aí no rodapé nós estarmos exibindo o blog e o e-mail do próprio Orson, para você eventualmente, se quiser entrar em contato. Orson, nós agradecemos mais uma vez essa sua grande colaboração na entrevista, para seu minuto final das palavras, que para nós foram extraordinárias. Olha, Nelson, nós queremos cumprimentar a equipe do programa Visão Espírita. Um ano de programa e agora usando a tecnologia moderna da internet para fazer um programa à distância, nós estamos comodamente em nossa casa fazendo uma palestra, respondendo a perguntas. Isso é uma honra, uma alegria e uma satisfação muito grande. Nós queremos nos dirigir aos telespectadores com o nosso abraço muito carinhoso e dizer a qualquer pessoa que nos ouve e nos vê nesse instante, se você está triste, abatido, está angustiado, levante a cabeça, meu caro. Prossiga com Jesus, porque nunca lhe faltarão forças. Você é uma criatura muito amada. E para você que está trabalhando, está entusiasmado, está alegre, continue. Todos nós precisamos nos dar as mãos e prosseguir com muito entusiasmo, porque a vida, Nelson, a vida, caros telespectadores, conspira a nosso favor. Muito obrigado pela oportunidade. Meu abraço a São José dos Campos, meu abraço ao Vale do Paraíba. Que vocês permaneçam trabalhando com Jesus. Muito grato, meu abraço. O agradecimento é nosso e também aos telespectadores, o nosso agradecimento e até a próxima.